Gente, segundo vídeo desta série falando sobre as mudanças na correção 2025 da redação do Enem, e eu devo ser sincera, talvez esta seja a competência que mais bateu nos alunos. Competência número 2, vamos entender o que ela queria de vocês. Na verdade, o que o INEP queria de vocês na competência número 2 em 2025. Vem comigo. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, eu estou de volta salvando a sua redação e hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre este assunto aqui. O que mudou na correção da competência número 2 em 2025 e o que a gente pode, portanto, esperar de 2026. Primeira coisa importante de eu falar é fazer aquele jabazinho caso você tenha o interesse de fazer parte das minhas turmas. Neste instante, estamos com matrículas abertas, temos tanto cursos ao vivo quanto cursos gravados. E mesmo nos cursos ao vivo ainda dá tempo de você entrar por um motivo muito simples, porque nossas aulas ficam gravadas e você conta com o apoio da minha equipe, por exemplo, para se reorganizar. A gente tem um mês certinho de aula, dá tempo demais de você alcançar a turma, se assim você quiser. Depois de dado o principal recado da paróquia, nós temos aqui, por exemplo, o que nós vamos falar aqui no dia de hoje. Primeira coisa, qual é a ideia deste Salvando Sua Redação? Reduzir a insegurança que tomou conta dos alunos ao longo do ano de 2025 e parte de 2026, por causa das fofoquinhas da suposta mudança na grade de correção. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas o que eu posso te contar é que houve uma situação recorrente nas correções de 2025. Eu tenho relatos de vários alunos que usaram repertórios que eles consideravam bons, produtivos, pertinentes. Entretanto, tudo indica que eles perderam ponto, tanto na competência 2 quanto na competência número 3. E aí, qual é o problema? Você perde 40 pontos na C2, porque, por exemplo, tem um repertório que ficou forçado, ficou pouco pertinente, e isso gera uma lacuna argumentativa, o que te faz perder 40 pontos na C3. E nessa já vão 80 pontos da sua redação, valendo 1000, ok? Qual é o problema da redação no que diz respeito à competência número 2? A gente até tem textos, relatos de alunos que tinham repertório presente na redação, mas que muito provavelmente atingiram baixa pontuação na competência número 2. Eu tô gravando este vídeo aqui no dia 9 de março de 2026. Há uma previsão para o lançamento dos espelhos de redação agora no dia 16/3. Eu tô só esperando o dia 16/3 chegar para poder, comentar alguns desses espelhos com vocês, ok? Bom, eu queria aqui agora falar para vocês, qual que é a grande pergunta norteadora deste Salvando hoje. Por que que algumas propostas de redação, por que que alguns textos, se saíram mal, ainda que esses alunos tivessem um histórico de notas altas, principalmente na competência número 2, tá? O que que andou acontecendo por aí? Então, a gente vai usar essa pergunta norteadora. Por que que alguns repertórios não contribuem para a nota máxima, não garantem os 200 na competência 2? Vamos fazer uma breve recapitulação, Vamos voltar aqui comigo em como a competência 2 é avaliada, tá? A competência número 2, basicamente, gente, deixa eu fazer aqui, vai ficar melhor assim. A competência número 2 vai analisar, tô usando até as cores que eu uso aqui, nos meus cursos, para as competências. Então, tudo que tem a ver com competência 2 é esse roxinho aqui, tá?
O que a gente vai avaliar em termos de competência 2? Como corretores, eu preciso analisar a sua relação entre a compreensão do tema e a mobilização, a utilização de repertório sociocultural. E quais são os documentos que eu estou usando para fundamentar tudo isso que eu estou te falando? A cartilha do participante de 2025, que deu muito foco ao repertório de bolso, aquele repertório decorado, forçado, que os alunos colocam em todos os textos. Dica: repertório de bolso em 2025 já foi penalizado, em 2026 não existe espaço para ele. Ok essa dica? Beleza. Uma outra coisa importante de eu te falar é que, como que eu falo isso de um jeito que eu não me comprometa? Vamos ali na câmera polêmica. Se eu tivesse acesso ao material do corretor do Enem 2025, eu não poderia falar sobre esse acesso, afinal de contas é um material sigiloso e secreto. Então, eu tenho acesso apenas às fofocas sobre o material do corretor 2025, tá? Então aqui, boa parte do que eu tô te contando é com base em fofoca, mas fofoca qualificada, porque eu conheço muito professor, tá? O que a competência número 2 vai abordar, tá? E o que não mudou no final das contas? Eu preciso compreender e abordar tudo, ou seja, a abordagem completa da proposta. Aqui eu estou usando proposta como sinônimo de frase temática. A frase em que o tema está encaixado. Pensando no Enem 2025, a gente está falando sobre perspectivas do envelhecimento na sociedade brasileira. Ou seja, eu deveria ter uma abordagem que tivesse a ver com perspectivas, ou seja, pontos de vista, visões, opiniões do envelhecimento e sociedade brasileira. Eu vou pôr um Brasil aqui. Esses 3 elementos precisavam aparecer ao longo de todo o seu texto para garantir que havia uma abordagem completa da proposta, e eu chamei de frase temática. Além disso, eu preciso que você construa um texto que tenha essa estrutura dissertativa, argumentativa. Revisão rapidinha, seu texto precisa ser organizado em pelo menos 3 parágrafos. Eu te sugiro 4 parágrafos. Ele precisa ter informação e opinião, idealmente a sua opinião, seu ponto de vista, a sua tese no primeiro parágrafo. Mas o que me importa mesmo, o que deu treta no ano passado, foi essa parte final. Então eu vou até mesmo destacá-la, ó. No ano passado, a grande chatice foi em relação à necessidade de que o seu repertório fosse, ok, externo, ou seja, não estivesse na coletânea, fosse legitimado, ou seja, fosse reconhecido como área do conhecimento, e onde vem o nosso problema, tá? Vou até pôr um laranja, bem cheguei. Foi especialmente crítica à avaliação da pertinência. Deixa eu colocar aqui um laranjinha. E da produtividade do repertório, tá? Não houve, tá, mudança na matriz de competência, não houve mudança na grade de correção. Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de interpretação na avaliação, e isso foi passado para os corretores como um aspecto muito importante de 2025, tá? O que mudou na competência 2? Maior rigor, maior rigidez na avaliação do uso produtivo e pertinente do repertório. Ou seja, repertório sociocultural forçado deveria ser ainda mais penalizado do que já era. Não há novidade nesse aspecto. A gente já exigia que seu repertório tivesse a ver com algum elemento do tema
e também você articulasse com a argumentação. O negócio é que em 2025, pela primeira vez, isso foi feito, foi destacado para todos os corretores do Brasil durante tanto o treinamento que precede a prova, quanto ao treinamento que vem depois da prova, ok? Quais foram os pontos críticos? O que os corretores foram atentados para, tá? Primeira coisa, primeiro problema. Os corretores foram, né, chamados à atenção para penalizar especialmente o que parecia repertório decorado, aquilo que foi chamado de repertório de bolso. O que é isso de repertório decorado, repertório de bolso? É o repertório que não é coerente com nem o tema, ou seja, aqui eu tô falando da frase temática, e nem com o argumento, tá? Se o seu repertório for perfeito, se o seu repertório for blindado, digamos assim, a prova de correção chata, o seu repertório precisa necessariamente ser coerente com a frase temática, isso que a gente chama de repertório pertinente. Então, ele tem que ter a ver com algum dos elementos que compõem o tema, tá? Então, ele tem que haver ou com perspectivas ou com envelhecimento. E depois você ainda precisa pegar isso e aplicar ao argumento que você está usando, tá? Qual é o problema? Essa citação automática, vou pôr aqui com um roxinho. Essa citação automática, superficial e jogada, você só põe o repertório, mas não explica nem o repertório, nem como ele se articula com o tempo, com o tema, isso foi mais penalizado. No ano passado, teve uma novidade. Qualquer repertório que ficasse jogado era passível de desconto. Em anos anteriores, se você tivesse um repertório bem feito, mesmo se houvesse outros repertórios decorados, automáticos, superficiais, você tirava 200 por causa desse um perfeito. Muito provavelmente o que aconteceu em 2025? Mesmo que houvesse um perfeito, a existência de outros repertórios forçados te penalizava. Essa é a treta. Manda aqui embaixo, por favor, nos comentários se você entendeu qual é a treta. Vou dar um exemplo. Você simplesmente inserir um filósofo ou um conceito sem relação com o argumento do parágrafo era quase garantido que você fosse perder ponto, tá? E aí, aqui tem uma dica, a gente vai se aprofundar nessas dicas. Você precisa identificar se o repertório cumpre alguma função argumentativa. Então, acaba de ler o seu parágrafo e se pergunta o seguinte: esse repertório é causa da situação problema? Ou é consequência da situação problema? Ou é um exemplo da situação problema? Prova a existência da situação problema? Então seria interessante que na hora que você colocasse o repertório sociocultural, você usasse uma palavra que mostrasse a relação entre o repertório e o seu argumento. Então, por exemplo, esse conceito de desigualdade socioespacial presente na obra de Milton Santos é uma das principais causas da baixa mobilidade urbana dos idosos no Brasil, beleza? A partir do momento em que não é garantida aos idosos a igualdade e, eventualmente, até a dignidade, tem-se como consequência o fenômeno descrito pela filósofa fulana de tal como tananã, tananã, tananã. Ou os espaços urbanos pouco adaptados às necessidades desse grupo exemplificam o conceito de excluídos da obra do filósofo fulano de tal, tá? Então aqui é interessante que você use, uma vez que fez a referência, uma palavra para mostrar qual é a relação. É uma relação causal?
consecutiva, exemplificativa, de fundamentação, entre outros, tá? Uma das maneiras mais comuns dos alunos perderem ponto na competência 2 e nem perceberem que mereceram perder ponto é quando eles põem um repertório que não explica o fenômeno social, que não contribui para explicar as causas, as consequências ou a dinâmica do problema, o como daquele problema. Então, vou pôr aqui, ó. Você pode também me explicar o modo do desenvolvimento daquele problema, tá? Em geral, se você só fala de um repertório que só reafirma o tema, se você fala, por exemplo, que a animação Up, Altas Aventuras, está relacionado ao envelhecimento da população brasileira porque mostra um velhinho, isso não é suficiente. Você precisa me falar assim, o que no filme se aproxima ou se distancia do seu argumento, tá? E aí a gente chega no terceiro problema. A ausência de diálogo entre o repertório e o argumento, tá? Principal problema, você até tem um repertório, ele é até bom, ele tem a ver com o tema, você pensou que ele tem a ver com o argumento, mas você não explica o gancho. Isso precisa ser feito de maneira explícita. Minha sugestão, põe o argumento do parágrafo e do lado você já vai pôr no seu planejamento de texto qual é o repertório que você vai usar e como ele é útil. Você vai usar aquele filme porque ele mostra uma das causas do etarismo, ou uma das consequências do etarismo, ou uma das manifestações do etarismo? Então, toda vez que você quiser garantir que o seu repertório está correto, põe um argumento e logo do lado você põe o repertório e qual é a função dele, tá? Ok. Um exercício interessante de fazer, que a gente vai fazer juntos, é pegar o seu parágrafo, identificar o seu repertório e dentro do seu repertório você vai se perguntar qual é o argumento suportado por esse repertório. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo real de uma redação que recebeu 1000 no Enem do ano passado. Bela nota, hein, gente? E eu já corrigi essa redação 1000 no Enem 2016, eu vou apenas te mostrar essa redação, nota 1000. Você vai vir aqui, daqui a pouco, quando acabar de assistir a este vídeo, e colocar assim, 1000 Enem 2025, tá? Porque eu vou corrigir esta redação aqui. Essa é uma redação, nota 1000, tá? Para mim, é uma redação 980, para ser mais exata. Essas são todas as sinalizações que eu fiz dentro desse texto, nota 1000, mas o que eu quero te mostrar é como esse repertório é produtivo, ok? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, tá? O filme O Agente Secreto é o primeiro repertório da pessoa. Vamos ver se esse repertório é externo, legitimado, pertinente e produtivo. Eu já sei que ele é externo porque não tinha o Agente Secreto na coletânea do Enem 2025. Eu sei que ele é legitimado porque o cinema é uma área do conhecimento. Agora vamos ver se é pertinente, se a referência usada tem a ver com alguma coisa do tema ou da frase temática e se é produtivo, se eu articulei com o meu argumento. Vamos lá. O filme O Agente Secreto, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, apresenta Dona Sebastiana, uma carismática mulher idosa. Na hora em que eu ponho aqui o idosa, eu automaticamente já estou perto do elemento da frase temática, que é o envelhecimento. Beleza. E dona do edifício Ofir, que é um prédio em que refugiados políticos da ditadura empresarial militar do Brasil são abrigados. Ok. Nesse espaço, os moradores vangloriam Sebastiana. Aqui tem um erro, né? A gente se vangloria de alguma coisa, mas tudo bem, vou deixar passar. E a enxergam como a guardiã do local. Belo uso do termo enxergam, porque enxergam traz essa ideia de visão, de perspectivas. Ou seja, essa pessoa, se o corretor ainda não reparou que tem a ver com envelhecimento, o corretor vai enxergar que tem a ver com perspectivas. Como a guardiã do local.
No entanto, contrariando essa visão positiva. Então, eu tenho enxergam como guardiã, visão positiva, em oposição à figura da velhice roteirizada por Kleber. Para além das telas, a sociedade brasileira tem lido o envelhecimento de modo desrespeitoso e violento. Ou seja, a relação entre o repertório e o argumento é de contraste. Tem uma relação, ou seja, temos a referência, o gancho da referência com o tema, o gancho da referência com o argumento e a problematização. Esse repertório está produtivo. Acerca disso, verifica-se que a mídia de massa, causa 1, e as famílias, causa 2, são as principais responsáveis por essa perspectiva etarista, que é desrespeitosa e violenta, o que compromete a saúde mental e financeira desse grupo oprimido. Então, está me dando consequências 1 e 2. Logo, é preciso analisar a má influência midiática, causa 1, e a lacuna familiar, causa 2, nesse cenário cruel. Ou seja, essa pessoa fez sim o que era necessário. Pegou o repertório, deixa eu colocar aqui para vocês a minha cola. Eu fiz ali um roteirinho para facilitar a vida para vocês. A propósito, meninos dos meus cursos, vou mandar essa colinha para vocês, claro, tá? Se você quer ter acesso a essas benesses, entra no meu curso, por favor. Beleza. Então, qual que é a função desse repertório dentro do parágrafo? A figura da dona Sebastiana é utilizada para contrastar a importância dela no roteiro e a desimportância dada às pessoas idosas na sociedade brasileira. Observem que essa pessoa fez, primeiro, o argumento, o repertório, a explicação da ideia, porque se a pessoa não viu o agente secreto, eu preciso explicar, a relação com o argumento do parágrafo e a conexão com o problema social, que é o etarismo. Se eu tivesse que te dar um presente, seria isso aqui, ó. E como que você vai melhorar isso no seu texto? De um jeito muito simples. Você sempre vai se perguntar as seguintes questões. Eu fiz uma lista para ver se todos os seus repertórios estão bons. Se você no Enem 2025 ou no Enem 2024 perdeu ponto na competência 2, você provavelmente não respondeu a essas perguntas. Esse repertório dialoga diretamente com o tema da proposta? Sim, o filme tem uma senhora idosa e o tema tem a ver com envelhecimento. Ele ajuda a compreender o problema social? Sim, o contraste entre valorização de uma idosa como guardiã desses indivíduos e a violência contra outros idosos. A relação entre o repertório e o tema está explícita no texto? Então, temos estas perguntas, momento do print, tá? E aqui já deu tempo deste vídeo e eu tenho que prometer o nosso próximo episódio. Na segunda-feira que vem sai um vídeo em que eu comento sobre a relação entre competência 2 e competência 3, tá? Novidade na competência 3. Repertório mal articulado não é um problema só da competência 2, não. Afeta também a argumentação, que é avaliada na competência número 3. Opa, queria esse aqui, ó. Ou seja, no próximo episódio desta série, a relação entre competência 2 e competência 3 e como o uso inadequado do repertório, que tem a ver com competência 2, vai abaixar sua nota na argumentação na competência 3. Mas isso é papo pro vídeo da semana que vem. E quarta-feira agora, nós temos uma live aqui no YouTube, 7h07. Foi um prazer ter estado com vocês. Aproveita, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões. Eu tô sempre de olho. Foi um prazer ter estado com vocês. Até!